Fala, meu caro, Luiz aqui. Um começo um pouco diferente, porque, bom, eu não costumo fazer isso tudo ao mesmo tempo, dirigir, gravar e fazer uma preparação, mas isso são coisas que acontecem na preparação. Eu tô indo na minha casa buscar algumas coisas que faltam para minha preparação, como o pote de marmita e tudo mais. Aqui eu vou fazer uma viagem. Esse meu campeonato, ele é em outra cidade, então eu vou precisar levar algumas coisas a mais do que eu levei na minha primeira vez. Na minha primeira vez eu levei bastante coisa, pela falta de preparo. Só pra você ter uma noção, eu levei comida no porta-mala, e quando eu digo comida, é comida mesmo. Eu levei uma panela de arroz, uma panela de feijão e tal, e no fim nem precisou. Então eu quero aproveitar esse trajeto aqui para conversar um pouco e explicar algumas coisas que têm acontecido na preparação e tudo mais. Atualmente faltam 3 dias para a competição. Hoje é quinta-feira, sexta, sábado e domingo. 3 dias. Eu vou viajar amanhã, sexta-feira, para Apucarana. É uma viagem de 5, 6 horas. Eu já devo ter passado por Apucarana, mas nunca fiquei por lá, então sim, é minha primeira vez. A minha namorada vai comigo e a gente vai
tentar gravar algumas coisas também durante a viagem, coisa assim. Mas o que eu posso comentar dessa semana? Eu tô numa semana chamada Peak Week. E em tradução literal é semana de pico. O que acontece nessa semana? Tudo. Tudo é possível. Não tem regra nessa semana. O único objetivo é tentar levar o físico ao máximo para ele poder se aproveitar desse carb up que tem logo em sequência. Então, quando eu digo ao máximo, é de depressão, é de você sugar o físico. Vamos usar esse termo assim. Sugar o físico para que quando ele receba carboidrato de novo da maneira como ele estava sendo negado esse carboidrato, ele reage de uma forma completamente diferente do que no bulking. No bulking a gente dá uma valorizada no carboidrato para ter mais energia para treinar, para ter mais nutriente para o corpo fazer todo o processo de hipertrofia. Na Peak Week é diferente, o que a gente mais tira, o que a gente mais mexe é carboidrato, mas também dá para mexer muito ali na gordura e também a proteína sobe e tal. Mas com o objetivo daí de você sugar do físico o máximo para que quando ele receba um carboidrato de novo, ele haja de uma forma completamente diferente, uma forma muito melhor, inclusive, porque ele vai ter umas reações que com o corpo sem quase nenhuma gordura, eu digo quase porque 5% ainda é alguma coisa, né? Mas é um nível de percentual de gordura ali bem baixo, 5, 6%, ele reage de uma forma diferente. Então, como você tira a água dos músculos, quando você vem com o carboidrato, que é uma molécula que tem água, a primeira coisa que ela pensa em encher são os músculos. Então, por isso que fica com aquele aspecto muito massa. E também com a pele seca e tudo mais, por causa da manipulação de água, você fica com aquele aspecto de um físico muito seco e grande. E é justamente por isso que não dá pra manter. Primeiro que não é muito saudável e segundo que dura poucas horas, assim, questão de, 24 horas. Fica o físico bem legal, mas um dia depois já não é o suficiente, porque o físico ele arranja maneiras de tentar puxar essa água, né, e levar para outros lugares, como os seus órgãos, a questão da sua pele também, principalmente, né, que daí volta a receber água da maneira adequada. E como eu falei, não é nem um pouco saudável ficar nesse estado por muito tempo. É ali para competição e pronto, tirar algumas fotos pro ano inteiro e daí voltar ao normal. Então eu tô nessa semana de Peak Week falando sobre ela. Eu não posso passar nada sobre ela porque não é nada cravado. O que eu quero dizer com isso? As coisas mudam ao tempo todo. É realmente o seu físico que manda e as coisas vão mudando de acordo com ele. Vou dar um exemplo. Essa semana eu comecei comendo 40 gramas de aveia. Ontem eu comi 20 gramas de aveia ali no café da manhã. E hoje, pelas mudanças que meu físico teve, eu comi 4 pães e 2 ovos. E eu fazia muito tempo que eu não comia ovos, eu não estava com fonte de gordura em geral na minha dieta, né? Então, para você ver como muda cada coisa, cada coisa. O que eu posso passar no geral é isso. O objetivo é que você deplete o físico ali para que ele fique num estado diferente quando ele receber carboidrato de novo. Ele reage de uma forma diferente. Coisas que são mais comuns, assim, você consegue notar, é a ingestão de água. Ela muda também. É nessa semana que a gente mexe em muita coisa. Água, sódio, o treino também, que eu vou comentar mais um pouco como é que ele tá. Mas principalmente na questão da dieta. Algumas manipulações para ter reações químicas, né, no seu corpo, diferentes. E a água, você tem um processo ali de hiperidratação. O nome até que já diz mais ou menos como é que funciona. Mas por que hiperidratação? Por que o pessoal faz isso? Toda vez que a gente toma água, o nosso corpo ele tenta jogar água fora. Ele faz a limpeza que tem que fazer pelo corpo e depois ele joga essa água fora, que a gente chama de xixi. E isso é feito por um hormônio que regula essa secreção de água. Quando você toma muita água, esse hormônio trabalha para jogar mais água para fora. É quase que proporcional. Tomou 2 litros, então eu vou tentar jogar 1.700 para fora. Grosseiramente, vamos dizer que é assim. No processo de hiperidratação, a gente joga muita água para dentro. É coisa de 6 litros. Para algumas pessoas pode ser comum, por exemplo, no meu dia a dia eu tomo 4 litros, mas mudar para 6, esses 2 litros a mais, já é um aumento significativo. E também você aumenta essa quantidade, né? Começa com 6, depois vai para um 7, vai para um 8, 10. O meu limite foi 10, mas tem atleta de níveis maiores ali que chega a 12 litros, 15 litros. Depende do físico de cada um. Por isso que não dá para passar nada em específico, porque cada físico vai exigir alguma coisa. E por conta disso, de você jogar água pro seu físico e ele querer expelir, ele vai expelir essa água. Só que como você jogou um nível anormal, ele também vai expelir num nível anormal. O que eu quero dizer com isso? Na estratégia de hiperidratação, você joga água no físico. Joga água, eu digo no sentido de tomar água.
Você toma ali, vamos supor, 10 litros. Durante vários dias. E o corpo se acostuma, durante esse período curto, de ficar jogando bastante água para fora também, porque você tá colocando bastante água para dentro. E alguns dias antes do campeonato, meio que assim, 2 dias, um dia, também é uma coisa que varia bastante, você corta essa água, mas o corpo não para de fazer esse processo. Essa é que é a magia, que o pessoal chega super, super seco. É de ter feito esses dias de hiperidratação durante um tempo e depois cortar a água, tomar ali realmente só 200 ml, só para você realmente manter algumas funções do corpo ok ainda. Mas sim, você fica com bastante sede e tudo mais, e é pro corpo justamente expelir o máximo de água que ele conseguir. Aí junta com um processo de carb up, no qual que você joga carboidrato pro corpo e ele pega todas essas moléculas ali do carboidrato e direciona primeiro pro músculo, que foi o mais depletado durante a semana de Peak Week. Falei, eu vou comentar um pouco mais sobre o treino para entender como é que funciona isso também. Essa junção dessas 3 coisas, físico depletado, você com pouca água no corpo e daí você entrar com carboidrato, ele prioriza tudo isso primeiro pro músculo. E por isso que as pessoas chegam grandes e secas no campeonato. Agora falando sobre treino, é relativamente simples, tá? Você na maioria do tempo vai manter o treino que você já fazia de antes, o estilo que você estava seguindo. Eu treino muito pesado, vocês podem ver, no sentido de carga e amplitude, assim, eu priorizo muito a execução feita da maneira correta, peso considerável e você sempre tentando progredir. Essa é a minha filosofia de treino, eu comecei treinando assim ainda quando eu fazia calistenia e quando eu entrei para academia eu só aumentei isso porque você tem todos os pesos ali à disposição. Então o meu treino se mantém, por exemplo, algumas séries ali eu faço de 5 a 7 repetições, para pegar um peso que eu acabe falhando em 5, 7 repetições. Na Peak Week, mesma coisa. Eu tenho também até uma frase que eu digo bastante, que é que se você tem força, você usa. Então eu sigo meu treino dessa forma. Algumas coisas obviamente vão mudar, você tem ali alguns exercícios que eles ficam mais difíceis durante essa semana. Então você faz um ajuste no volume, ali ou nas séries, ou também na quantidade de repetições. Não tô indo com aquelas séries com 10, 15 repetições, que é bem focada realmente em depressão, mas você, né, tentar tirar o máximo do músculo através do treino. Por enquanto eu tô só manipulando mesmo com a dieta. Mas essa é a coisa que muda no treino. Você altera um pouco o volume e também altera um pouco as repetições. Não tem um treino específico para Peak Week. Muito pelo contrário, vai ser bem parecido. Muito provável que vai ser bem parecido com o que você já estava fazendo. Ali a adição ou a remoção de alguns exercícios só para que você deplete mais o físico. Esse é o objetivo da Peak Week, depletar físico. Agora, falando sobre tudo isso, agora eu posso entrar em mais como que eu tô me sentindo. O trabalho ainda tá bem pegado. Eu tentei agilizar o máximo de coisas que deu, mas não deu. O que aconteceu foi que, conforme eu fui terminando algumas coisas, outras coisas foram surgindo. Arranquei muito mal. E, a princípio, tá ok. Eu peguei um dia de folga ali, mais ou menos, né? Um dia quase meio período, assim. Então vou terminar só essas coisas que faltam e daí depois vou focar 100% na competição, porque daí vai ser no final de semana. E daí também na segunda-feira eu peguei um dia off pra eu não ter que me preocupar com o trabalho. Segunda-feira costuma ser um dia que as coisas vêm com tudo, né? Então eu peguei esse dia off que eu tinha direito lá no meu trabalho por conta do meu aniversário que já passou. Eu não peguei no dia do meu aniversário, então eu joguei pra outro dia e joguei pra esse agora do campeonato, pra eu poder ficar um dia depois de boa. Eu tenho até um ponto, tava conversando com meu amigo na academia, é uma coisa pessoal minha. Eu não me sinto mal de competir no dia, ou até o dia. Eu me sinto mal depois. Isso é uma coisa que acontece e relativamente é bom, né? Você consegue fazer as coisas de boa, mas depois eu sinto bastante. Então, ter um dia off depois do campeonato é essencial pro meu caso, que eu sinto mais tudo que eu fiz na preparação depois dela. Na minha primeira competição, eu fui sentir queda de texto, também muita falta de querer fazer qualquer coisa na vida, assim, depois do campeonato. Enquanto eu ainda estava para competir, eu já estava ficando cansado, obviamente, mas eu senti esse baque logo depois da competição acabar. E foi durante uma semana e meia, assim. Uma coisa que eu posso passar, que foi um problema para essa preparação e eu não enfrentei tanto isso na outra, foi a questão de organização. É completamente diferente você querer competir sendo um estagiário, que era o que eu era antes, e agora sendo um empregado normal ali de CLT. Por conta dessas demandas, assim, quando eu era estagiário tinha esse ponto, dava ali 4 horas, os problemas começavam a surgir, mas também o meu horário já acabava e eu podia ir embora, né, ou deixar para resolver no outro dia. Problemas, assim, relativamente pequenos. Hoje não.
Hoje eu tenho que... Os problemas começam logo cedo, ou bem na hora de sair, e você tem que ficar para resolver, porque senão ele vai ficar maior no outro dia, né? Então eu senti bastante isso na minha preparação, por isso que eu até comentei no vídeo anterior, se você não viu, vou deixar aqui no card, onde eu comentei que eu não estava ainda com a minha coreografia pronta. Por conta disso, eu não consegui dedicar um tempo específico para isso. Vi bastante vídeo do Huff Diesel, o pessoal fala que eu pareço com ele, e eu também me inspiro muito nele, tanto no físico, tanto no mindset, mas também principalmente nas poses. Eu vi bastante vídeo deles, mas parar para treinar mesmo eu não parei, por conta de que tinha muita coisa no trabalho para resolver. Então um ponto que eu tenho para dar de dica para você que pensa em competir, separe um tempo para isso. Qual tempo é necessário? O máximo de tempo que você conseguir, mas se você tiver que escolher ali, talvez um período de férias mesmo, 15 dias, tá perfeito. Uma semana antes do campeonato e uma semana depois, se você tiver essa recuperação mais lenta, que nem eu tive, ou ter problemas com a preparação depois. Senão você pode colocar para 15 dias antes, porque vai exigir muita organização você conciliar várias e várias coisas. E eu tenho ainda mais coisas, eu tenho mais projetos que eu tenho pessoais meus, tenho os projetos do trabalho, eu tenho minha namorada que a gente tem nossos sonhos para lidar, nossas metas e tal. Tem minha família, enfim, bastante coisa que tudo junto ao mesmo tempo não é o problema. O problema é quando tudo junto ao mesmo tempo dá problema. Coisas acontecem. Então, se pudesse dar de dica é isso. Se você puder pegar um tempo à parte para você poder competir, um tempo de férias, ou pegar um campeonato que é mais próximo do final do ano, quando as coisas vão diminuindo um pouco o ritmo, é 1000 vezes melhor. Porque mesmo me considerando uma pessoa organizada, esse ano eu sofri bastante. Muito diferente do que foi na minha primeira competição. Por conta disso. Ter alguns problemas ali que eu não podia falar, depois eu resolvo. Não, depois eu resolvo o meu campeonato, eu preciso resolver esses problemas. Foi mais isso que aconteceu. Voltei, depois de quase, acho que 1h30. Eu, chegando aqui em casa, eu vi que eu não trouxe a chave. Então eu tive que pular muro e pular janela. Porque dei sorte ainda que eu tinha uma fresta da janela meio aberta e daí eu consegui pular. Mas foi um pouco arriscado, porque o meu vizinho, ele é bem idoso já, mas ele é ex-policial. E, bom, como um bom ex-policial, ele tem arma em casa. E uma vez já, eu tenho muita mania de esquecer minha chave em algum lugar, perder por aí e tal. E uma vez dessas eu esqueci e fui pular o muro, como de costume. E era de noite, e eu sou negro, e ele é policial. E ele achou que eu era bandido. E daí ele falou assim pra mim, eu vou te dar um tiro. E eu falei, cara, sou eu, vizinho. Daí ele viu que era eu e daí ele ficou de boa, assim. Mas como ele é bem idoso, ele nem pediu desculpa nem nada. Ele só falou, dessa vez não vai levar, hein. Mas eu fiz bastante barulho ali, daí eu vi que ele acordou também e fiquei com receio de novo. Mas deu tudo certo, peguei as coisas que eu precisava. Também consegui me despedir dos meus cachorros, foi bacana isso. Não dá pra ouvir, mas eu tô com o meu coração acelerado por causa desse ponto. Foi uma trabalheira pular as coisas pra poder entrar dentro de casa e mais trabalheira ainda porque na hora de ir embora meu vizinho abriu a porta e eu pensei, não, tudo isso pra morrer com um tiro na bunda, não. Uma coisa que eu notei é que eu fiquei esse tempo todo, de verdade, mais de 1h30 com o microfone aqui e não caiu nem nada, nem tava sentindo ele. Super recomendo, inclusive, porque é uma coisa que ele é bem preso. Tem ali o link na descrição e de outras coisas mais também. E eu acredito que é isso. O que eu ainda tenho mais pra fazer? Amanhã eu tenho que viajar e também fazer minha sessão de depilação. E também fazer a barba. Vou fazer bastante coisa ainda. Vou treinar também. Talvez esse seja meu último treino ou ainda no sábado eu treine mais algum músculo que precise. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, tem alguma dúvida sobre competir, comenta aqui e assim que eu tiver um tempo eu vou responder. Curte esse vídeo se você curtiu, compartilha e é isso. Stay dedicated. Job's not finished.